E aí, pessoal, tudo bem? Resolvi parar um pouco aqui. Hoje passei o dia todo atendendo pessoas e depois que todos se foram, eu estava aqui dando uma arrumada geral no consultório. Fiquei assim muito pensativo e não sei se o que eu vou compartilhar com você faz algum sentido, mas para mim, além de trazer muitas reflexões, me traz também assim uma grande inquietação, e é a respeito do tanto que muitas mulheres ainda vivem numa verdadeira prisão. E quando eu falo isso aqui, de forma nenhuma eu quero aqui posar de defensor das causas das mulheres, não. O que eu faço é algo muito humilde, é aqui no consultório, nos atendimentos online, nas palestras, nas atitudes que eu tenho, né, com as minhas pacientes, com as minhas clientes, com as mulheres em geral, com quem tenho a oportunidade de estabelecer algum tipo de conversa ou de relacionamento. A minha grande questão aqui hoje, que eu trago para você, é que esta prisão é uma metáfora de algo muito real, pessoal. Me entristece muito ver o quanto que mulheres ainda vivem debaixo de um jugo, uma canga muito pesada e, curiosamente, e é esse o ponto que mais me incomoda, é que boa parte desses pesos, dessas prisões, dessas algemas, dessa falta de liberdade para que a mulher possa cuidar da sua própria vida, dos seus sonhos, daquilo que ela planeja fazer, daquilo que ela teve que abrir mão, é algo interessante, porque não vem somente de relacionamentos amorosos, não. Vem também daí, muito. Mas eu vejo que grande parte dessas prisões, desses pesos que são colocados sobre as mulheres, vem das próprias famílias de origem dessas mulheres. Eu me refiro principalmente a pais e mães que não liberam as suas filhas para viverem suas próprias vidas. Fazem como se fosse uma espécie de transferência de responsabilidades, fazem algo que se parece muito, pessoal, com uma procuração, colocando suas filhas já adultas a resolverem questões que os próprios pais deveriam e poderiam resolver. Talvez você que está começando a acompanhar esta conversa aqui, até no primeiro momento pense assim: poxa, o Aloysio está sendo muito duro, muito incompreensivo, muito cruel. Vamos até o final para ver se é isso mesmo. Por exemplo, mulheres que não têm sequer tempo e liberdade para se colocarem na vida amorosa. Quantas mulheres eu já atendi até hoje que não tiveram sequer a oportunidade de se abrirem para um relacionamento amoroso, para a vida amorosa, porque essas procurações da própria família toma todo o tempo e faz com que a mulher gaste toda a energia. É claro que eu sei que eu estou falando algo aqui que é sim polêmico, porque muitos vão dizer: ah, mas é preciso ter gratidão com os pais, é preciso ter gratidão com a família, é preciso servir. É claro que eu concordo com tudo isso, mas servir de uma forma equilibrada e não doentia. Existem situações tão graves em que a própria família da mulher adulta, formada, feita na vida, independente financeiramente, existem casos que a própria família determina até quando
aquela filha, aquela mulher vai continuar um relacionamento? Quando é que vai sair? O que que vai fazer? Muitas vezes muitas mulheres se veem obrigadas a agirem como adolescentes. Como assim? Tendo que mentir. Tem mulheres que não podem sequer vir para uma terapia, mas no dia a dia ou fazer qualquer mais outra atividade. Existem mulheres que não podem se dar ao luxo de cuidar da sua estética porque a família não permite, por vários motivos. E aí vem o segundo ponto muito curioso que eu venho descobrindo já há muito tempo e hoje não tenho mais dúvidas sobre isso. Um ponto que tem a ver com a atitude e a postura da própria mulher que está sendo sugada, que está sendo impedida de viver a sua própria vida, que é uma postura de subserviência, uma postura infantil de querer ficar fazendo somente a vontade dos seus familiares, de irmãos, de sobrinhos, de pais, de tios, e essas mulheres não conseguem o quê? Deslanchar na vida, principalmente naqueles aspectos mais íntimos, naqueles aspectos em que eles têm a ver com a intimidade da mulher, tem a ver com os sonhos da mulher. E a mulher que é vítima desse tipo de aprisionamento, que tem uma cara de amor, são faladas palavras, frases amorosas, elogios. É só você que dá conta de resolver isso. É só você que consegue fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Você tem que fazer aquilo outro. E quando a mulher se dá conta, já se passaram décadas. E aí sobra para ela o quê? Muitas vezes crises depressivas, altamente destrutivas, uma ansiedade que parece não ter fim, uma ansiedade generalizada, uma falta de autoconfiança, uma certa atitude ou uma certa ideia de culpa, de se sentir culpada porque deveria fazer mais, ou o simples fato da mulher pensar em se libertar desse jugo familiar, dessa prisão, dessa escravidão familiar, o simples fato de ela pensar nisso faz com que ela se sinta culpada. E isso, para mim, enquanto alguém que ajuda, que apoia, que atende nas mentorias, nos aconselhamentos, nas orientações, e olha que eu já encontrei mulheres jovens na universidade passando por isso, sem contar que muitas mulheres têm suas próprias carreiras escolhidas pela própria família, pelos próprios pais, sem contar que muitas mulheres elas são desacreditadas pela própria família. Como assim? É dito em alto e bom som para muitas: você não é capaz, você deve se contentar só com isso. Então isso, para mim, enquanto profissional, é muito dolorido ver que muitas mulheres ainda terão que fazer um grande esforço para se livrarem desse tipo de prisão. Como se já não bastasse todo o machismo, todo esse tipo de sociedade na qual nós todos vivemos, que tem uma pegada negativamente aí em relação à mulher, uma pegada muito discriminatória, ainda tem isso também, que as próprias famílias de muitas mulheres, e não são todas, obviamente, eu acho que eu nem precisava falar isso aqui, mas muitas famílias, como se já não bastasse ter um cenário ainda muito desfavorável para as mulheres, um cenário social, ainda prendem essas mulheres com pesados grilhões, correntes que não as deixam se movimentar livremente. Veja você, mulheres com 50 anos
ainda tendo que dar satisfação para seus pais, da sua vida particular, íntima, daquilo que fazem, das viagens, obrigando, como já disse aqui, muitas mulheres até a inventarem desculpas ou mentirem em relação a isso. E é claro que nenhuma mulher que vive numa situação de prisão como essa tem a mínima condição de se sentir bem. Então veja, são duas questões que eu estou abordando. A primeira é essa atitude horrorosa de muitas famílias que não deixam suas filhas, suas mulheres jovens e amadurecidas viverem suas próprias vidas. Esse é o primeiro ponto, pesadíssimo, complexo, difícil para as mulheres que sofrem aí com esse tipo de atitude familiar. Num segundo ponto, que acaba colaborando com isso, com esse status imposto pela família, é a falta de uma atitude libertadora da própria mulher. É por isso que a ajuda na terapia profunda, a ajuda numa orientação, na mentoria, ela é importante. Por quê? Para que a mulher também tome atitude, para que a mulher tenha uma nova postura. Por quê? Quando existe esse terrível encontro entre a postura servil, a postura de curvar a cabeça para tudo, de dizer amém para tudo, quando isso se encontra com uma família que é ditadora sobre os destinos e a vida cotidiana da mulher, portanto das suas descendentes, isso é algo que causa uma consequência que poderá, sem dúvida nenhuma, perpassar muitos anos. E uma boa parte do meu trabalho tem sido isso: apoiar mulheres que querem olhar para si mesmas. E é fundamental que qualquer ser humano, que todo ser humano, independentemente de qualquer que seja a situação, olhe para si. Tenha autocuidado em todo sentido que você puder entender o autocuidado, mas que, sobretudo, todo ser humano, ele é digno da sua própria liberdade. E liberdade é o que, infelizmente, falta para muitas mulheres que ainda são prisioneiras dos ditames da ditadura de suas próprias famílias de origens. Difícil? Sim. Complexo? Sim. Polêmico? Para você talvez possa ser. Para mim já não é mais, porque depois de tantos anos atendendo mulheres, vivendo tantos sofrimentos em suas vidas, eu não vejo que isso seja polêmico. É importante sim que a mulher ela se cure, cuide do seu próprio coração, cuide de si mesma, se fortaleça para ter uma atitude continuamente respeitosa em relação à família, mas que não entenda que respeito é deixar de viver a própria vida. A mulher pode viver a sua própria vida e, ao mesmo tempo, ter uma atitude respeitosa em relação à sua família, que em alguns casos não tem a mesma atitude, ou seja, muitas famílias que não respeitam a dignidade e a liberdade, que é algo que já é inerente a qualquer ser humano, mas aqui nós estamos falando a respeito da mulher. O que você acha desta reflexão que eu compartilhei com você? Deixa aí seu comentário. Se você ainda não me segue por aqui, faça parte comigo para discutirmos, conversarmos essas situações. E eu não trago aqui verdade nenhuma, eu trago apenas resultado daquilo que eu vivencio aí há mais ou menos 30 anos, portanto, é algo que eu trago aqui apenas para provocar uma reflexão e jamais para impor verdade nenhuma e nenhuma certeza. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!